a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. E tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor, e esse amor tão grande eleva-me, amarras-me a ti. Tu és tremendo. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande.
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus comparado a Ti, Senhor, cuja presença estamos nessa manhã. Queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, fala nosso coração, fala nossa alma, que todas as nossas defesas sejam estilhaçadas pelo poder que há na Tua palavra, que ela encontre abrigo em nosso coração e que nós tenhamos o compromisso e a responsabilidade de colocá-la em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Já que o Marivaldo começando a palavra de Deus ao nosso coração, você pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? Versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, apenas o versículo 12. Deus vai dizer bem assim: e ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. O 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela, a encorajou e disse: não chores. Só até aqui, queridos. O texto que nós lemos está no contexto da ressurreição de um único filho de uma mulher viúva. Ela não tinha marido, seu marido já tinha morrido também. Essa mulher vivia em uma cidade, em uma pequena aldeia chamada Naim. E o nome Naim, cidade de Naim, significa lugar tranquilo, lugar de aconchego. Só que o significado dessa cidade vai em contrapartida do que essa mulher está vivendo. Porque embora Nínive, Naim, melhor dizendo, representa um lugar de aconchego, de tranquilidade, essa mulher, nesse momento da vida dela, ela não está vivendo um momento tranquilo. Ela está vivendo um momento de aconchego, de formosura. Ela está vivendo um momento de dor, de perda, de angústia, de tristeza. Embora o espaço geográfico que a mulher residia simbolizava tranquilidade, essa mulher está vivendo totalmente o contrário, desesperada. Há uma verdade que se repete para nós nos dias de hoje. Embora nós possamos estar vivendo aparentemente num lugar de aconchego e tranquilidade, mas está vivendo o oposto do que se diz. Às vezes você pode estar passando por um momento aparentemente um lugar que você vive de aconchego. O seu lar é um lugar de aconchego. Sua comunidade de fé, que você comunga ali a sua fé lá, é um lugar de tranquilidade. Mas você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, porque não é um lugar que diz quem você é. Você não vive em prol do lugar, não é um lugar que dita as normas. Isso é uma grande verdade explícita aqui nesse texto. Porque se fosse o lugar, se fosse o espaço, se fosse o ambiente, essa mulher não estava vivendo uma tristeza, um luto, uma angústia, ela estava vivendo uma tranquilidade, um momento de aconchego em sua vida. Mas o que isso se remete para nós? Que embora possamos estar num ambiente agradável, tranquilo, um ambiente de aconchego como esse aqui é, você pode estar passando por um momento difícil na sua vida. Porque às vezes nós achamos o seguinte: eu estou num lugar tranquilo, então minha vida tudo vai ser tranquila. Eu estou num lugar de aconchego, tudo vai ser normal na minha vida. Não, queridos. As adversidades podem chegar na nossa vida a qualquer momento. A primeira lição para nós nessa manhã. Mas
Em contrapartida, aquela mulher estava indo num cortejo fúnebre, saindo da cidade para enterrar o seu único filho. Não era a primeira vez que aquela mulher tinha feito aquele caminho, porque outrora já tinha passado aquele mesmo caminho, fazia aquele mesmo trajeto para enterrar o seu esposo. Mas a primeira vez que aquela mulher foi naquele caminho, ela ainda tinha para onde olhar, ela tinha uma esperança, porque era o seu filho, porque naquela época, mulher não podia trabalhar, e filhos homens era aquele que sustentava a casa, guardava a casa e que ia dar continuidade à família. Então, quando aquele esposo daquela mulher morre, ela ainda tem para onde olhar, ela olha para o seu filho e ainda vê uma ponta de esperança. Mas agora, nesse segundo trajeto que ela está fazendo, agora ela não tem mais para onde olhar. A única esperança que ela tinha se foi, o seu filho se foi. Ela está vendo um luto muito difícil na vida dela. Estava caminhando para enterrar o seu único filho. Mas o que nos chama a atenção é que essa mulher, ela não orou muitas vezes. Ela não orou várias horas, ela não fez campanha, ela não pediu socorro. Foi o próprio Senhor Jesus que, vendo aquela mulher, aproximou-se dela. Aprendizado para nós. Tem coisas que Deus vai fazer na minha, na sua vida, nós nem vamos pedir. Mas tem coisas que nós vamos pedir, às vezes Ele não vai conseguir, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Essa passagem aqui da Bíblia é uma das mínimas possíveis, onde Jesus, Ele faz um milagre sem ninguém pedir. Ele se compadece da situação daquela mulher, mostrando aqui o lado humano daquela mulher. Embora ele sendo Deus, Ele se compadeceu da dor de uma mulher. E nosso lado humano, será que às vezes nós estamos se compadecendo da dor do outro? Nós estamos se comovendo com a tristeza do outro, com o luto do outro? Ou estamos fingindo que está tudo bem, está tudo certo? Jesus podia seguir a sua caminhada, a sua jornada, mas Ele se compadeceu da mulher e foi até aquela mulher. Quem é que quer aproximar? Quem é que quer viver o luto? Quem é que quer estar no cortejo de fogo? Ninguém quer. A verdade é essa, ninguém quer. Queremos é passar longe, nós não queremos viver isso, nós não queremos passar por isso. Essa é a grande verdade. Que é um momento de tristeza, de dor, de choro, de angústia, de perdas, não é verdade? Mas Jesus, a palavra fala que Jesus, ao aproximar da porta da cidade, saindo, aquela mulher no enfermo, Ele se aproximou daquela mulher, naquele cortejo de fogo. O momento mais difícil da dor de uma mulher, Jesus se aproxima dela. Às vezes, algumas lideranças daquela cidade, religiosos, não se aproximaram daquela mulher. Às vezes, os vizinhos não se aproximaram daquela mulher. Não porque não queriam, mas porque o momento é difícil, é verdade. Mas Jesus, no momento mais difícil de uma mulher, Ele se aproxima dela. Sabe uma coisa? No momento mais difícil da minha vida, da sua vida, Jesus, Ele vai se aproximar de mim, Ele vai se aproximar de você. E Ele tem uma palavra para mim, para você. A palavra de Jesus para aquela mulher naquele dia, no momento de choro, foi: não chores. Mas como? Parece lógico Jesus dizer isso para uma mulher que está enterrando seu filho, dizer: não chores. A não ser que você resolva o problema, a causa do choro daquela mulher. Aí você pode dizer: não chores. E o único que podia dizer isso era Jesus, porque Jesus sabia a causa do choro daquela mulher, mas também Ele sabia que Ele podia solucionar a causa do choro daquela mulher. No momento mais difícil das nossas vidas, Jesus Ele pode dizer para mim, para você: não chores. Ei, minha filha, não chores. Ei, meu filho, não chores, porque eu conheço a sua dor, eu conheço o seu luto, eu sei o seu problema, eu sei o que está passando, porque eu conheço as suas dores, mas eu vou operar o milagre.
Eu vou limpar o choro. Só que, se você for para a lei mosaica, quem encostasse ou tocasse em algo, ou no instrumento que estava levando morto, se tornava impuro, porque isso é a lei da purificação. Então ninguém podia encostar no esquife, no caixão daquele jovem. O ritual religioso dizia isso. Mas Jesus aqui, ele quebra o protocolo. Ele toca no caixão. Aonde a religião não toca, Jesus toca. Aonde o religioso não chega, Jesus chega. E ele quebra ali um protocolo. Muitas das vezes nós estamos mais preocupados com os rituais religiosos do que com a vida. Mas aprendemos nessa manhã com Jesus que Jesus está preocupado muito mais com a vida do que com os ritos religiosos. E por nós estar mais preocupados com os ritos religiosos dos nossos cultos, das nossas reuniões, às vezes tem pessoas que estão morrendo, estão com luto, com dor, com tristezas. Nós não estamos nem, nós estamos preocupados só com o nosso culto religioso, com o nosso ritual. Melhor fazer dessa forma, porque a lei diz isso. Eu não posso fazer isso. Eu preciso estar agora no culto, eu preciso orar agora, eu preciso ficar agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que estar no culto agora, que o meu culto na minha igreja começa às 7h30, mas tem um vizinho, alguém que está chorando, está em meio a luto, e você não está se compadecendo da vida, mas que possamos olhar para o exemplo de Cristo. Não estamos aqui dizendo que você tem que quebrar todos os protocolos religiosos, que é para você fazer isso, não, mas é meio ao ritual religioso de uma vida. Valorize a vida. Valorize a pessoa que está passando pelo sofrimento, se aproxime dela, porque pode ser nesse momento Jesus usa a sua vida para operar um grande milagre que vai marcar a história não só de uma família, mas de muitas pessoas. Esta é uma grande verdade. Nós estamos mais preocupados com nossos rituais religiosos do que com vidas. E Jesus sempre valorizou e vai valorizar vidas. Por isso que eu e você estamos aqui. Porque se ele fosse olhar para os rituais religiosos, nem você não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque um dia a graça nos alcançou. Jesus foi até nós. Aonde ninguém iria, Jesus foi. E Jesus toca naquele caixão e o cortejo para. Irmãos, quando Jesus toca na vida de alguém, em qualquer situação, é impossível nós não pararmos de dizer que algo diferente acontecendo aqui, algo toque diferente, algo atmosfera diferente nesse lugar, porque o toque de Jesus ele causa isso, ele causa você ficar parado, ele causa você mudar a sua rota, você mudar o seu rumo, você mudar a sua direção. Aquele cordeiro de fogo estava indo para enterrar o filho de uma mulher, mas quando Jesus toca no esquife, todos pararam. É impossível o homem, a mulher, o ser humano sentir um toque de Jesus, não parar para perceber que algo diferente está acontecendo, porque o toque de Jesus é um toque diferente. No meu toque você não sente nada. O toque da religiosidade, às vezes você sente uma dor, uma tristeza, um luto, uma vergonha, seja qual for, mas o toque de Jesus ele é diferente, ele faz você parar, faz você refletir. E quando todos param, Jesus agora está do lado do caixão. Fica imaginando aquelas pessoas que estavam levando aquele caixão, pensando: o que vai acontecer? Quem é esse homem? Ele já tocou, já está errado, já é agora imundo, porque a Bíblia diz, a lei mosaica diz que se eu tocar em um defunto eu me torno impuro, eu me torno imundo. Então as pessoas pararam porque ele tocou aonde ele não podia tocar. Às vezes nós somos assim, né? Jesus toca alguma coisa em alta, Senhor, mas tanto tempo eu estou pedindo, eu estou orando para isso, você já tocou ali, já libertou ali, já parou ali, já mudou a história ali. Esse é o Senhor Jesus. E Jesus, diante daquele caixão, Jesus fala para o morto: levanta-te, levanta-te. E a morte teve que sair, a vida teve que voltar. Talvez, às vezes, você está na situação vivendo, agora você está deitada, parada há muito tempo na sua vida, alguma atividade da sua vida, você parou, você estacionou, mas deixa eu dizer uma coisa nessa manhã, Jesus está dizendo: levanta-te.
Eu não te criei para você ficar desse jeito, dessa forma. Eu te criei para você viver com relacionamento comigo, para ter vida e vida em abundância. Levanta da sua situação, levanta do jeito que você se encontra. É impossível Jesus dar uma ordem para alguém levantar e alguém não se levantar. Porque se até Jesus fala para o morto, levanta-te, o morto levanta, imagina as nossas dores, as nossas situações adversas. Se Jesus liberar uma palavra de ordem, levanta-te, com certeza nós vamos levantar. Nós estamos aqui de pé. Jesus, certa vez, o Senhor Deus, melhor dizendo, lá em Jeremias 18, o Senhor Deus fala assim: ei, profeta, continua do jeito que você está. Eu vou falar contigo. Não, levanta-te, põe de pé e falarei contigo. É de pé que Deus quer que você esteja, querido e querida. É de pé que você vai ouvir as instruções dele. É de pé que a vida vai voltar. É de pé que as pessoas vão te ver e vão falar: esse daqui, que outrora não andava, que não falava, porque morte não vê, morte não anda, morte não serve nada, morte não serve para nada. Mas eles vão te ver de pé e vão testemunhar que não foi você, foi Deus. Não foi a sua sabedoria, não foi a ciência, não foi a medicina, foi Deus. Eu e você de pé, foi Deus. No dia o Senhor nos levantou dos nossos pecados e delitos, nos colocou de pé. Jesus agora pega aquele jovem e entrega a sua mãe. Jesus não faz um milagre só por fazer. Sabe uma coisa? Às vezes todos nós estamos aqui, estamos necessitando de um milagre físico, espiritual, uma porta que se abriu de água espiritual, precisa ser liberto, ser desfeito. Todos nós precisamos de um milagre, mas sabe uma coisa? Jesus só faz milagre com um propósito. Jesus não só ressuscitou aquele jovem para dizer: eu sou Deus, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Não, mas a esperança daquela família tinha se acabado. O propósito maior de Jesus não foi só ressuscitar aquele jovem para dizer, para mostrar o poder dele. Não foi para isso, mas foi para restaurar uma família. Foi para trazer esperança a uma família. Sabe de uma coisa? O problema que você está passando, você está pedindo a Deus a libertação, a cura, o milagre, só vai acontecer quando você entender qual é o propósito maior de Deus. O propósito maior de Deus é que você testemunhe para a sua família o que Deus fez e o que Deus faz e continuará fazendo. E a Bíblia vai dizer que quando aquele jovem agora se levanta e Jesus entrega a sua mãe, todos ficaram temendo. Agora levantou-se um profeta entre nós. É o grande profeta. Às vezes Jesus faz milagre, faz cura, faz sinais, por maravilha. Nós só entendemos ele como só mais um profeta, só mais um que traz de volta a esperança, só mais um que traz de volta a paz, só mais um que traz de volta a alegria, só mais um que traz de volta o convívio familiar. Não, ele é muito mais do que um profeta. Ele é o dono de todas as coisas. Muitas vezes nós só reconhecemos Jesus como mais um grande profeta porque fez um grande milagre. Não. Ele é muito mais do que isso. Para aquela multidão era só mais um grande profeta. Agora a pergunta é para mim e para você: quem é Jesus? Talvez você chegou aqui hoje para enfrentar ele, é só mais um profeta, aquele que pode fazer um milagre, aquele que pode fazer algo extraordinário acontecer, que pode manifestar o poder dele, tudo pode mudar, que pode mudar a minha rota, o meu direcionamento. Não, querido. Ele tem que ser o Senhor da minha e da sua vida. Ele tem que ser o nosso Senhor e Salvador. E se pode ter certeza da coisa, se você sair daqui nessa manhã com esse entendimento, Jesus como o Senhor da sua vida, o milagre, a cura de uma enfermidade, a porta aberta, é nada diante do que Deus é para mim e para você. Sabe por quê? Porque tem uma recompensa. Para aquele que deixa o Senhor Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, tem uma recompensa. Naquele dia Jesus disse: não chores. Era o único que podia dizer para aquela mulher naquele momento de dor e de choro: não chores. Sabe por quê? Porque lá no livro do Apocalipse está dizendo assim: ele naquele dia vai enxugar os seus olhos, meus olhos, toda lágrima. Lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais tristeza, só haverá alegria, gozo,
paz e vida eterna com Ele, Deus. Que possamos sair daqui nessa manhã com esse entendimento. Você pode estar vivendo num ambiente aparentemente tranquilo, de aconchego, mas está vivendo uma situação adversa do aquele que o ambiente diz: mas não se preocupe, Deus está te vendo, Jesus está te vendo, e Ele está se compadecendo de você. No momento certo, Ele vai chegar para te dar uma bênção, Ele vai chegar para restaurar a sua vida. E tem bênçãos nas nossas vidas que Deus vai nos dar se nós pedirmos, e tem bênçãos que nós vamos pedir, e Ele não vai nos dar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe disso? Se você tem pedido algo há muito tempo e Ele não te entregou, não te deu ainda, não se preocupe não. Se Ele não te entregou, e se Ele não te entregar, não é porque Ele é ruim não, não é porque Ele não te conhece não, mas é porque Ele conhece o que é melhor para você. E o melhor de Deus, seja dor, seja às vezes ficar em silêncio, seja uma bênção, seja um milagre, sempre será o melhor para mim e para você, Deus. E eu não sei como é que tem sido a sua forma de caminhar. Às vezes você está caminhando para fora da cidade, para o cemitério, para enterrar um ente querido que você está indo, saindo da cidade. Mas quando Jesus ia ao seu encontro, é hora de você mudar de rota, é hora de você mudar de direção. Tem vezes que está faltando em nós é isso, nós entendemos: ei, esse caminho que está aqui não está correto diante da palavra de Deus, eu preciso fazer um 70 graus e voltar, 360 graus e voltar para a cidade. Jesus, nessa manhã, como naquele dia Ele foi ao encontro de uma mulher, Ele está indo ao encontro de cada um de nós para mudar a nossa rota, para mudar a nossa história. Dizer: ainda tem vida aí. Todos que estavam ao redor daquela mulher, naquele corpinho, diziam: aí não tem vida, aí não tem mais jeito, aí não tem mais solução. Mas quando Jesus chega, Ele diz: ainda tem vida aí, ainda tem solução, ainda tem saída, porque Jesus é o dono de todas as coisas. Que possamos refletir nessa mensagem, que possamos assim continuar servindo ao Senhor, caminhando na presença do Senhor. E eu te aconselho, você que ainda não experimentou no sobrenatural de Deus, deixa Deus fazer na sua vida aquilo que Ele tem que fazer, que quando você experimentar o poder sobrenatural de Deus, você não vai querer sair mais de perto dele, você vai querer seguir Ele a todos os momentos da sua vida. Essa é a palavra do Senhor para a nossa manhã. A salva de palmas para o Senhor. Meu amigo, meu irmão, Diácono Gilmar, agora aqui encerrando essa reunião nossa, por gentileza. Glória a Jesus, que maravilha começar o nosso dia na presença do Pai, nos alimentando um pouco mais da porção da palavra do Senhor. Vamos ver os irmãos estarem de pé, vamos encerrar o nosso culto aqui, glorificando a Deus. Senhor, nós glorificamos, porque na verdade reconhecemos que não somos nada se não for tuas mãos poderosas. Ai de nós, ó Pai, se não fosse tua misericórdia, teu amor nos alcançando e nos abraçando a cada dia, a cada instante. Bendito seja o teu nome, glorificamos por mais um dia, qual já podemos sentir tua presença em nosso meio, as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos, sobre as nossas famílias. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo por cada um de nós. E pedimos, aceita no trono da tua glória este período, este culto, em gratidão por todos os benefícios que temos alcançado da parte de Ti, Senhor. Continue conosco, é a oração que nós fazemos, grato por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.